Você se envergonha do Evangelho de Deus? O apóstolo Paulo não se envergonhava. E é sobre isso que eu queria falar com você hoje. Pois muito bem, sou o missionário Floriano Carvalho e a gente está fazendo uma série de vídeos, pregações expositivas na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Se você não assistiu os 2 primeiros episódios, você pode assistir clicando aqui no card, ou você pode também procurar no nosso canal, na playlist da disposição aos Romanos. Bom, se você não é inscrito no canal, então eu já peço que você se inscreva nesse canal, que você curta esse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo, que vai fazer com que o YouTube entenda esse tipo de conteúdo é relevante para você, vai te apresentar mais coisas desse tipo e vai me ajudar também a propagar a mensagem do Evangelho. E se você também quiser apertar o sininho aqui, para as notificações sempre aparecerem toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai estar recebendo então uma notificação no seu celular sobre isso. Esse vídeo também pode estar sendo postado na nossa igreja, no canal do YouTube da nossa igreja. Então, se você também não é inscrito, o link está aqui embaixo na descrição. Que Deus abençoe a todos. Vamos para o vídeo. Verso 16 e 17 do capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Estamos dando prosseguimento à nossa série de mensagens na carta aos Romanos. Chegamos aqui a esses 2 versículos, que são uma declaração gloriosa do que é a mensagem central do cristianismo, e ao mesmo tempo o tema da carta. Romanos capítulo 1, 16 a 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Queridos, na mensagem anterior nós vimos como o apóstolo Paulo revela aos crentes de Roma a intenção que ele tem de fazer-lhes uma visita. Está aí no verso 8 até o verso 15. Os planos de Paulo eram de chegar em Jerusalém, para onde eles estavam indo, levando uma oferta para os cristãos pobres da região da Judéia. E uma vez estando em Jerusalém, Paulo planejava tomar um navio e ir até a cidade de Roma. E lá ele queria ser hospedado pela igreja de Roma. Paulo não é o fundador da igreja de Roma. Havia algumas pessoas na igreja que Paulo conhecia. A relação dessas pessoas está no capítulo 16 dessa carta. Mas Paulo não era conhecido oficialmente da igreja. Paulo desejava estar com aqueles irmãos. Ele queria compartilhar com eles o evangelho. Queria ser abençoado do convívio com eles. E Paulo tinha planos de ser enviado pela igreja de Roma para a Espanha, onde ele queria pregar o evangelho, onde Cristo não havia ainda sido anunciado. Ele fala desses planos no capítulo 1, de 8 a 15, e no final da carta também, no capítulo 15 mais particularmente, que ele detalha esse desejo que ele tem do apoio missionário da igreja. E nós vimos como Paulo amava essa igreja. Paulo orava por eles, mesmo que não conhecesse eles. Paulo desejava ter comunhão com eles, e Paulo diz que se sentia devedor aos romanos, no verso 14, né? E ele afirma que não se sentia devedor somente aos romanos, mas tanto a gregos, quanto a bárbaros, quanto a sábios, quanto a ignorantes. Por isso que ele diz, no verso 15, que ele estava pronto para ir a Roma anunciar o evangelho. E em seguida ele faz essa declaração que nós vemos aqui, que está no verso 16 e 17, e que é o resumo da carta aos romanos. E também o resumo da mensagem do evangelho. São 2 versos gloriosos e cheios de majestade, cheios de conteúdo. Foi lendo essa passagem que Martinho Lutero entendeu qual era o caminho da salvação, isso no século XVI, e deu origem à Reforma Protestante. Lutero entendeu que a justificação de Deus, a maneira como Deus salva o pecador, é mediante a fé na pessoa de Jesus Cristo. Esses versículos eles têm influenciado a igreja cristã através da história. Eles servem como base para a doutrina principal da protestante, né? Que é sola fide, sola gratia e solus Christo. Somente a fé, somente a graça e somente Jesus Cristo. Esses são os 2 versículos que eu gostaria de trazer para vocês hoje, na expectativa de que Deus nos abençoe na sua compreensão e que o peso das verdades que estão contidas aqui nos alcance plenamente. Vamos começar com a declaração que Paulo faz, então, no verso 16, de que ele não se envergonha do Evangelho. Isso significava que ele não tinha vergonha de um dia ter crido em Jesus Cristo. Paulo era judeu.
Paulo tinha sido perseguidor do cristianismo. Ele tinha entendido que Jesus era um falso profeta e que os seus seguidores eram uma ameaça à verdadeira religião e que eles precisavam ser eliminados. Paulo manteve uma cruzada pessoal para eliminar os cristãos. Ele chegou a obter autorização das autoridades em Jerusalém para caçar cristãos nas cidades circunvizinhas. Onde ele chegava, que estourava uma casa de culto dos cristãos, ele levava esses cristãos presos para Jerusalém, onde eles eram interrogados, às vezes torturados, presos, e em casos como o de Estevão, que está narrado no livro de Atos, capítulo 7, apedrejados até a morte. Um dia, Paulo conheceu Jesus, a quem ele perseguia no caminho de Damasco, e o perseguidor se tornou em adorador, se tornou em discípulo. Aquilo que ele antes perseguia, que ele odiava e do qual ele tinha vergonha, agora é a própria fé que ele abraça. E não somente isso, ele dedica sua vida a pregar o mesmo evangelho que antes ele tinha perseguido. Então, essa declaração dele, eu não me vergonho do evangelho, ganha um sentido, um significado extraordinário quando a gente lembra quem é que está dizendo isso. Era um homem para quem antes o evangelho era motivo de vergonha para a nação de Israel. Um carpinteiro pendurado numa cruz, o Filho de Deus, aquilo era um escândalo. Mas agora Paulo, ele se torna um cristão. E não somente isso, ele se torna um apóstolo de Jesus Cristo, um pregador do Evangelho de Jesus. Ele não se envergonhava do Evangelho, na verdade ele se sentia grato por ter crido no Evangelho. Ele se sentia privilegiado, porque Cristo apareceu para ele, porque Cristo lhe mostrou a verdade, ele se sente abençoado por Deus, por ter tido aquela revelação no caminho de Damasco e também porque Deus o constituiu um pregador do Evangelho. Essa era a razão pela qual ele diz que está pronto para anunciar o Evangelho também em Roma, porque ele não tem vergonha de dizer que é cristão e muito menos de pregar aonde for possível o Evangelho de que Deus em Cristo salva o pecador. E quando nós pensamos que ele está dizendo isso com relação a Roma, essa declaração ganha um sentido ainda maior. Roma era a capital do império. Os romanos valorizavam a força, o poder, o domínio. Eles eram uma nação dominadora da sociedade conhecida, do mundo conhecido da época, né? Os romanos haviam imposto o seu domínio através das suas legiões, através dos seus exércitos. O poderio militar de Roma fez com que ela dominasse as outras nações, subjugasse as outras nações e impusesse o seu domínio. Todas as nações eram tributárias e subservientes a Roma naquela época. O romano valorizava o poder, a força. Agora, imagina Paulo chegar nessa cidade, capital do império, do poder, do domínio e da força, para dizer que Deus veio salvar o mundo através de um carpinteiro que nasceu lá numa cidadezinha obscura. Ninguém sabia direito quem ele era. E cresceu lá no meio do povo, não tinha educação. Quem seguia ele era um bando de pescador, tinha um publicano, um cobrador de imposto. Foi traído por um dos seus seguidores, negado por outro, foi condenado pelo seu próprio povo. Ele foi entregue à morte por um procurador romano, Pôncio Pilato, que decretou a sua morte de cruz. E ele morre daquela forma, né? Que para o Império Romano era a forma mais vergonhosa que tinha de morrer. A cruz era um instrumento de crucificação e tortura dos piores criminosos em Roma. E era a pena que os romanos impunham aos inimigos políticos e aos piores criminosos. Agora, Paulo vai na capital do império dizer que aquele homem que morre pendurado numa cruz, daquela forma de execução, rejeitado pelo seu povo e executado por Pôncio Pilatos, aquele, na verdade, era Deus. Era Deus salvando o pecador. Eu imagino Paulo tendo que pregar isso nas cidades orgulhosas de Roma, aos ouvidos arrogantes dos romanos. Por isso que ele diz, eu não tenho vergonha. Eu vou, se preciso for, até Roma, anunciar esse evangelho. Eu não me vergonho do evangelho. Por isso que ele está disposto a fazer isso. Agora, o motivo pelo qual Paulo diz que não sentia vergonha, que ele não sentia vergonha de ser cristão e pregador do evangelho, ele coloca no resto do verso 16. Eu não me vergonho do evangelho, aí ele vai dar a explicação. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Longe de ser uma fraqueza como talvez os romanos pudessem pensar,
O evangelho, na verdade, ele era a manifestação do poder de Deus. É no evangelho que o poder de Deus se manifesta de maneira mais extraordinária e clara, né? Há vários pontos aqui que precisam ser explicados para que a gente entenda plenamente o que Paulo está querendo dizer. Ao dizer que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Paulo está implicitando, ele está supondo, ele está assumindo o fato de que a humanidade está perdida. Senão, ele não podia falar do evangelho como sendo o poder de Deus para a salvação. Se a humanidade está salva, se todo mundo vai para o céu, se depois da morte todo mundo vai para um lugar feliz, para que salvação? Salvar de quê? Então, ao dizer que o evangelho é o poder de Deus para a salvação, Paulo está pressupondo que a humanidade está perdida. E quando ele fala humanidade, ou quando nós falamos humanidade, nós estamos falando de maneira inclusiva, todos, sem exceção. Os gregos e bárbaros estão perdidos. Paulo vai explicar isso no capítulo 1, o restinho do capítulo 1. Nós vamos ver isso na próxima série de mensagens, na próxima mensagem. E ele diz que mesmo os gregos e bárbaros que nunca viram o evangelho estão perdidos, estão condenados porque eles rejeitaram a revelação de Deus, que Deus fez de si mesmo na natureza. Embora eles tenham suas próprias religiões, seus deuses, eles estão cegos. Eles não conhecem a verdade, estão endurecidos e pensam que são sábios. Mas eles estão debaixo da ira de Deus. Estão caminhando para a condenação eterna. Eles precisam de salvação. Por isso que Paulo quer ir para a Espanha, para pregar o evangelho. Por isso que ele quer ir para Roma, para que a igreja o apoie em seus esforços missionários, para que ele chegue até os espanhóis com a pregação do evangelho. Se Paulo não acreditasse que os espanhóis estavam perdidos, ele não teria plano nenhum de ir à Espanha, nem a Roma. Mas quando ele fala que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ele está com isso dizendo que a humanidade está perdida e que a humanidade precisa de salvação. E não somente os gregos, os bárbaros, os idólatras que viviam nas trevas, na ignorância, mas os próprios judeus. Ele vai explicar isso a partir do capítulo 2 e metade do capítulo 3. Ele vai dizer que até os judeus que receberam a revelação de Deus no Antigo Testamento, receberam a aliança, as promessas, os pactos, de quem veio o Messias, de quem são as Escrituras, de quem é o culto, até os judeus estão perdidos. Porque eles receberam a lei de Deus, eles não entenderam como o Evangelho se revelava, e eles pensavam que a lei era um caminho de salvação e criaram uma religião legalista, uma religião de mérito, tentando se salvar pelo cumprimento das obras da lei. Tanto os gregos, os romanos, os espanhóis, os bárbaros, quanto os próprios judeus estão perdidos. No capítulo 3, o apóstolo Paulo vai fazer aquela declaração que é tão conhecida, porque todos pecaram, todos, judeus e não judeus, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E essa condenação, ela se estende a toda a raça humana, independente de nacionalidade, de gênero, de cor de idade, nada. Os nossos filhos estão perdidos, os nossos nenenzinhos estão perdidos, as nossas crianças estão perdidas, os nossos adolescentes estão perdidos, os nossos jovens estão perdidos, os nossos adultos, os nossos velhos também. Toda a raça humana está perdida, sem exceção. Estamos manchados pelo pecado e condenados por conta do pecado, porque Deus é justo, Ele é santo, Ele conhece cada pessoa. Então, essa declaração, para ser entendida, de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ela pressupõe, primeiro ponto, essa verdade. O estado em que a humanidade se encontra, e é aqui que você vai perceber a diferença entre o cristianismo e as outras religiões. As outras religiões, elas vão insistir que o homem, ele é intrinsecamente bom, que existe uma bondade no coração do homem, e que a salvação está dentro do homem, que o homem precisa apenas olhar para dentro de si mesmo. É tão popular isso, né? Ouça o seu coração. A ideia é que o homem é bom, é isso que eles estão querendo ensinar. Há uma bondade intrínseca no homem. Se ele é mau, é porque ele nasceu num ambiente depravado, né? Até que no próprio Brasil, né? Quando tem casos de estupro e de erros e tudo mais, a culpa é de quem? Da sociedade, que criou a mentalidade, né, de estupro, de assassinato. A culpa é da sociedade. Nunca vai ser a culpa do estuprador, nunca vai ser a culpa do bandido, né? Ele é uma vítima, né? É isso que está sendo ensinado. É uma sociedade que não admite os pecados, que coloca a culpa na cultura, nos pais, na educação, e o indivíduo foge da sua responsabilidade. Essa é a religião do homem moderno. Essa é a religião que agrada o coração. Quem é que não gosta de uma religião que vai dizer que você é bonzinho, que você não é responsável pelos seus atos, e que se você fizer
alguns rituais religiosos, pagar algumas promessas, enfim. Deus vai ficar de bem com você. Deus vai gostar de você. Está tudo resolvido. Não. O cristianismo não. O cristianismo começa com a má notícia. Você é pecador. Você quebrou a lei de Deus desde que você era criança. E você está debaixo da ira de Deus. Um Deus que é poderoso para fazer você sofrer eternamente no inferno. É isso que o cristianismo começa dizendo. Parece forte, mas é isso. Por isso que ele é diferente de todas as outras religiões. É o único nesse sentido. Então essa é a primeira coisa que nós temos que observar. A segunda coisa que está na declaração de Paulo, quando ele diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, é que Deus salva pecadores. E ele salva pecadores mediante o evangelho. O evangelho é a boa notícia de que Deus, no seu grande amor por essa humanidade perdida, enviou o seu Filho Jesus Cristo, nascido de mulher, nascido como um de nós, participante da nossa natureza humana, e que na cruz do Calvário, como nosso representante, ele suportou a ira de Deus e o castigo de Deus que nós merecemos. Ele experimentou a ira desse Deus santo naquela cruz. Então, longe de ser um momento de fraqueza, como talvez os romanos pensariam, ali você tem a revelação do poder de Deus. Quando aquele homem na cruz derrama a sua última gota de sangue e grita: Deus meu, por que me desamparaste? O quadro da fraqueza. Um crucificado clamando, se sentindo abandonado, na verdade era a manifestação do poder de Deus. Porque ali ele estava levando sobre si a nossa iniquidade. E a salvação vem através do evangelho, através do anúncio dessa verdade, desse fato, desse ato salvador de Deus em Cristo Jesus. Quando Paulo fala salvação aqui, nós temos que interpretar salvação no contexto da carta aos Romanos. Quando a gente lê salvação aqui, a gente pensa geralmente que é somente salvação da condenação ao inferno. Mas, na verdade, o Evangelho nos salva em todos os sentidos. O Evangelho nos salva da culpa do pecado e, portanto, nos coloca em paz com Deus. O Evangelho nos salva do poder do pecado aqui nesse mundo e nós aprendemos a largar os nossos hábitos, a vencer os nossos pecados, as tensões do nosso coração, a subjugar os desejos mais íntimos da nossa alma e a viver fazendo o que é certo, amando o próximo, perdoando. O Evangelho nos livra da presença do pecado, porque um dia esse Redentor voltará. A ressurreição dos mortos acontecerá e nós participaremos com ele na consumação de todas as coisas. A redenção e a salvação final, quando então o pecado será extinto definitivamente da história da raça humana. É uma salvação completa, não somente da culpa, mas também do poder do pecado e da presença do pecado da ressurreição, na ressurreição dos mortos. É assim que Deus salva pecadores, não é de nenhuma outra maneira. Não há nenhuma outra forma de salvação dada aos homens a não ser mediante o Evangelho. Deus salva pecadores por meio do Evangelho. E agora vem o terceiro ponto, a gente pode entender porque Paulo diz: portanto, o Evangelho é a manifestação do poder de Deus. Eu gosto de pensar no Evangelho nesses termos. O Evangelho é o poder de Deus. Tem muita gente hoje que está atrás de poder. Na verdade, a gente pode quase que dizer que grande parte dos evangélicos vivem aquilo que a gente chama de religião de poder. Querem ser poderosos, eles querem ter poder, poder para conquista, poder para receber os seus sonhos, poder para vencer na vida, poder para derrubar os gigantes, poder para conquistar a terra prometida. Os evangélicos querem poder. De fato, o evangelho é uma religião de poder, mas no sentido que a gente está falando aqui, a maior demonstração do poder de Deus não é conceder a você o carro do ano, uma casa própria, um bom emprego, um excelente casamento. Mas a mais manifestação no poder de Deus, na sua salvação, da culpa, do poder e da presença do pecado, do que em qualquer outro ato miraculoso que Deus porventura queira fazer. Ressurreição de mortos é fichinha perto da sua salvação. Deus pegar pecadores culpados como você e como eu e nos fazer filhos dele, perdoar as nossas iniquidades e fazer seus herdeiros no novo céu e numa nova terra onde habita a justiça. Isso é que é poder. E quando eu penso no Evangelho como sendo poder, isso me leva à conclusão de que o cristianismo, ele não é uma religião formal. O cristianismo não é só você cumprir determinados atos, vir à igreja e ouvir sermão aos domingos. Não.
Cristianismo não é você se tornar membro de uma igreja, dar oferta, dar dízimos, participar de alguma atividade, participar dos jovens, dos adolescentes, cantar no coral. Não é isso. O cristianismo consiste basicamente em você experimentar esse poder de Deus. Não é uma religião formal de realização humana, mas é vitalmente uma experiência que vem, libertadora, que vem através do evangelho, que você experimenta o poder de Deus. O cristianismo é uma religião, eu vou usar o termo experimental, no sentido de que envolve experiências, no sentido de que você precisa experimentar, você vai provar, vai mudar a sua vida. Tem muita gente que pensa que é cristão porque nasceu numa igreja. Eu também pensei isso durante muito tempo. Cresci num lar evangélico também. Por muito tempo eu pensava que eu era evangélico, que eu era cristão, porque eu ia na igreja com os meus pais, que me ensinaram a ir na igreja. Mas eu de fato fui conhecer esse poder da salvação de Cristo num dado momento da minha vida que eu vi que não fazia sentido viver se não fosse por Deus, onde Deus se revelou a mim de uma forma maravilhosa, onde eu pude entender que tudo que eu vivia estava errado, que eu fingia ser um cristão, mas que hoje sim, de fato, eu entendo o que é o poder de Deus e o que é a salvação que Ele traz para mim, esse presente maravilhoso, o maior presente da minha vida que eu não teria como pagar nessa terra de forma alguma e nem na outra, sabe? Por essa misericórdia dele pela minha vida. Então, eu pude experimentar isso em um determinado momento da minha vida. Eu pude saber que não é crescer numa igreja que é de fato o que é a salvação, mas sim quando você encontra o poder de Deus que se manifesta através do Evangelho de Cristo. Então, não se iluda. O cristianismo não é só fazer parte do hall de membros de uma igreja. O Evangelho é o poder de Deus para salvar você da culpa, do poder e da presença do pecado. Ele é o poder de Deus e não há salvação fora desse poder. Quarta coisa que Paulo nos diz aqui é que esse poder nos chega mediante a fé. Final do verso 16, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é poder de Deus para salvar a humanidade, mas para salvar aquele que crê. Ou seja, não é por mérito, não é por raça, gênero, idade, condição social, educação, moralidade, boas obras, caridade ou bondade. Mas como Paulo diz, é de fé em fé, como ele vai falar no verso 17, ou seja, é da fé do começo ao fim. É mediante a fé que a salvação nos alcança. É por isso que ele pode ser estendido a todo aquele que crê, a judeus e a gregos, grandes e pequenos, crianças, velhos, porque eles podem crer pela graça de Deus. Paulo diz primeiro ao judeu, que ele vai falar no verso 16, porque ao judeu primeiro foi anunciado esse evangelho da antiga aliança, sobre a forma de símbolos, de tipos, de figuras. Mas eles foram os primeiros a ouvir o evangelho. E depois ao mundo todo, a todos aqueles que creem. Crer aqui não é somente acreditar que Paulo e os demais apóstolos nos disseram a verdade a respeito de Cristo. Fé aqui não é simplesmente um assentimento intelectual, você concordar intelectualmente, falando assim, isso aqui é verdade, Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador, eu acredito nisso. O diabo também acredita nisso. O diabo sabe que isso é verdade também, mas você precisa ter mais fé do que o diabo para ser salvo. Você precisa receber isso, apropriar-se disso, render-se a Cristo, colocar a sua confiança completamente nele e na obra completa que ele fez, na cruz do Calvário. Dizer a Deus que isso que Paulo está ensinando aqui, que é verdade. Senhor, eu sou um pecador perdido, Deus. Se o Senhor me mandar ao inferno é justo. Eu mereço, por causa dos meus pecados. Eu não tenho expectativa nenhuma em mim mesmo. Não há mérito em mim. Se o Senhor não tiver misericórdia de mim, através do sacrifício de Jesus, eu estou condenado pelos meus pecados. Aceita-me como pecador. É isso que é fé. É você abraçar esse evangelho de todo o seu coração. Com a sua mente, você precisa entendê-lo, concordar com ele, é verdade, e abraçá-lo com o seu coração. Envolver-se nele, render-se a Jesus e dizer, eu estou disposto a Deus, pela tua graça, viver para ti. Eu não quero viver um minuto mais sem essa comunhão preciosa contigo. É dessa forma que esse poder de Deus nos é dado mediante a fé em Cristo Jesus. E Paulo termina no verso 17, explicando em que sentido o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Ele explica um pouquinho mais. Esse vai ser o tema da carta. Mas ele diz aqui, ele disse no verso 16, não me vergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. É o poder de Deus, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Em qual sentido o Evangelho é o poder de Deus? Porque no Evangelho, Deus revela a sua justiça. E em nenhum outro lugar.
A justiça de Deus aqui não é somente aquela qualidade de Deus de que Deus é justo. Uma pessoa justa é aquela que trata todos de acordo com o mérito. Um juiz justo é aquele que condena o culpado e absolve o inocente. Então uma pessoa justa é aquela que trata as outras de acordo com o merecimento delas. E Deus é justo. Ele não faz acepção de pessoas. Se ele encontra o culpado, ele vai condenar o culpado. Se ele vê o inocente, ele vai absolver o inocente. Então, Deus é justo. A pergunta é, não havendo um único justo na raça humana, esse ponto já foi colocado, quem pode se salvar? Ou então, colocando de outra maneira, como é que Deus pode salvar pecadores, sendo ele justo? Seria a mesma coisa que um juiz, diante de um condenado, uma pessoa acusada, culpada, sobre quem não resta a menor dúvida, réu confesso, o juiz diz, está absolvido, está livre, não tem que pegar nada, pega suas coisas e vai embora. A gente fica revoltado com isso, né? Há um senso de justiça na raça humana, não é? A respeito disso, basta que a gente veja as indignações nacionais, quando escândalos vêm à tona, a gente fica indignado. Como é que a justiça deixa passar determinadas coisas? E aí agora vem a mesma questão com relação a Deus. Como é que Deus pode simplesmente salvar pecadores? Pecadores merecem a condenação, e se Deus é justo, ele tem que condenar. Deus não tem que salvar ninguém, ele tem que condenar a raça humana toda. Como é que ele pode salvar? A resposta está exatamente no Evangelho. No Evangelho é revelado como Deus pode ser justo e como Deus pode ao mesmo tempo justificar o pecador. E a resposta que nos chega no Evangelho é essa. Deus nos mandou o seu Filho, que assumiu a nossa natureza como nosso representante, e o castigo que nos era devido, Deus fez cair sobre ele. Então, na cruz, Deus mostra a sua justiça, porque ele está na cruz castigando o pecado. Como Deus justo que é, ele tinha que castigar o pecado, e ele castiga em Jesus. Jesus leva os nossos pecados, ele leva a nossa culpa, ele sofre a nossa dor, a dor que nós merecíamos. E agora Deus toma a justiça de Cristo, porque ele é perfeito e sem pecado, e transfere para o pecador. É o que nós chamamos de imputação. Deus imputa a justiça de Cristo ao pecador. É uma troca. Na cruz do Calvário, Cristo leva a minha culpa e eu recebo a sua justiça. É assim que o Deus justo justifica pecadores, como eu e como você. Ele continua sendo justo. O pecado foi castigado. Agora ele está transferindo os méritos de Cristo para o pecador. De forma que agora nós podemos receber esse perdão. Ele olha o pecador em Cristo e não tem mais condenação. Mais adiante, Paulo vai dizer no capítulo 8, por isso não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Porque Cristo a levou toda e Deus nos atribui a justiça de Cristo. É no Evangelho que isso se revela em nenhum outro lugar mais. O Evangelho, portanto, é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Porque no Evangelho, Deus revela de que maneira ele justifica o pecador. De fé em fé, do começo ao fim. A própria fé sendo um dom de Deus. E Paulo termina citando uma passagem do Antigo Testamento no final do verso 17, como está escrito. O justo viverá por fé. Ou seja, aquele que pela fé é justo, ele viverá. Aquele que pela fé foi tornado justo, viverá eternamente. Ele será salvo da morte eterna e da condenação. Ele está citando aqui o livro do profeta Abacuque, no capítulo 2, verso 4. Eu gostaria de terminar com algumas aplicações práticas para nós. Em primeiro lugar, para aqueles que estão assistindo, né, ouvindo essa mensagem, que sinceramente procuram como ser justos diante de Deus, você que já sentiu na sua consciência e no seu coração o peso dos seus pecados, a culpa, o medo de morrer, o medo da morte, do que vem depois, se você está atemorizado talvez do juízo de Deus, dos terrores de Deus na sua vida, hoje você está ouvindo a revelação de como Deus pode justificar você mediante a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Hoje você pode crer em Jesus Cristo, experimentar esse poder que transforma e que muda. Não há nenhuma razão pela qual você vá embora sem ter essa consciência de que no Evangelho Deus se reconcilia conosco e nos faz nos reconciliarmos com Ele mediante a fé. Creia nisso. Segunda palavra que eu gostaria de trazer é para aqueles que estão ouvindo essa mensagem
o cristianismo se resume a ouvir sermão, ou ir à igreja. Não é uma coisa ruim você ir à igreja, ouvir sermão. Pelo contrário, é muito bom, mas isso é insuficiente. O cristianismo é muito mais do que isso. O cristianismo é mais do que isso. Ele é o poder de Deus para salvar vocês de todas as maneiras possíveis. Você precisa experimentar esse poder. Examine a sua vida para verificar onde esse poder do Evangelho tem se manifestado. O Evangelho tem salvo você de hábitos pecaminosos, da desobediência aos pais, da teimosia, da infidelidade, da imoralidade, da desonestidade, porque o Evangelho nos foi dado para isso, não somente porque nos perdoa os nossos pecados, mas porque nos dá a força necessária para que nós possamos vencê-los. Também uma palavra para aqueles que são cristãos, mas estão num ambiente hostil, como trabalho, escola, universidade. Não tenha vergonha do Evangelho. Não se envergonhe do Evangelho diante dos seus colegas na escola. Não tenha vergonha. O Evangelho é como um leão. Você só tem que abrir a jaula e deixar ele sair. Porque ele é o poder de Deus para transformar a vida dos mais radicais inimigos do Evangelho, como fez com Saulo de Tarso. É o mesmo Deus, é o mesmo Evangelho, não mudou nada. Não tenha vergonha no seu ambiente de trabalho, de dizer que você é cristão, dizer que você crê em Jesus como Filho de Deus, e de viver as implicações disso. Não tenha vergonha, não se envergonhe daquele que na cruz do Calvário deu a vida dele pela sua. Não tenha vergonha dele. Ao contrário, você pode dizer com humildade: eu sou grato a Deus porque eu sou cristão. Eu sou grato a Deus pelo privilégio que Ele me deu de entender o Evangelho, experimentar esse poder, nunca se envergonhe do Evangelho. Finalmente, a todos nós, louvemos esse Deus que quis salvar pecadores, cujo poder se revela na mensagem do seu Filho pendurado na cruz, morto e ressurreto pelos nossos pecados. Louvemos a Deus porque Ele nos quis salvar, louvemos a Deus porque nós conhecemos essa mensagem. Vivamos para a glória desse Deus, nos entreguemos a esse Deus. E hoje a gente precisa nos colocar diante dele dizendo: Senhor, o que eu poderei te dar e como eu poderei te retribuir pela manifestação do seu Evangelho, que é o teu poder na minha vida. Toma minha vida, usa-me para a tua glória, onde quer que eu esteja, no meu trabalho, na minha família, aonde quer que eu vá, que eu seja um emissário da cruz, que eu seja um proclamador desse Evangelho, sabendo que ele é o poder de Deus, que ninguém pode conter ou resistir. Que Deus nos ajude a vivermos à altura desse Evangelho maravilhoso. Então essa foi a terceira mensagem da nossa série de mensagens na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Se você tem gostado desses vídeos, eu peço que você curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, ative as notificações para você receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo. E que Deus te abençoe tremendamente.